Podemos falar da inflação cósmica de um modo resumido? Que tudo começou com o Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás, quando o universo era extremamente pequeno, quente e denso, e que em menos de um bilionésimo de segundo, aquele pequeno universo se expandiu para mais de bilhões de vezes o seu tamanho original, por meio de um processo chamado de inflação cósmica. Logo em seguida a essa expansão acelerada, podemos dizer que a inflação parou, ou diminuiu o seu ritmo. Hoje, o universo continua a se expandir e a esfriar, mas a uma fração muito menor da taxa inicial. Entre 380 a 400 mil anos seguintes ao Big Bang, a estrutura físico-química do universo foi tão denso que nem a luz era capaz de se mover através dele. Nesse período, o cosmos era formado por um plasma opaco, denso e superquente de partículas dispersas. Quando as coisas finalmente esfriaram o suficiente para os primeiros átomos de hidrogênio se formarem, o universo rapidamente se tornou transparente. A radiação irrompeu em todas as direções e o universo estava a caminho de se tornar a entidade cósmica que vemos hoje, com vastas faixas de espaço vazio pontuadas por aglomerados de partículas, poeira, estrelas, buracos negros, galáxias, radiação e outras formas de matéria e energia. A expansão cósmica que irrompeu no início continua a expandir o universo, afastando as grandes estruturas que compõem. Ao se falar de universo, quase sempre os cientistas se referem ao universo observável, aquele que conseguimos ver, ou que a luz nos permite ver. E isso em astronomia e astrofísica faz muita diferença. Graças ao sucesso da teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita para a formação do universo hoje, e do estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, sabemos com boa dose de convicção a idade do nosso universo, ou seja, o tempo transcorrido desde o início da expansão, algo como 13,8 bilhões de anos. Por outro lado, sabemos também que a luz viaja pelo vácuo a uma velocidade finita de 300 mil km por segundo. Essa constância permite que criemos até uma unidade de medida de espaço, que é o ano-luz, equivalente à distância que a luz percorre em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros. Conhecendo a idade do início da expansão e a velocidade da luz, é fácil entender que só podemos nesse momento enxergar objetos cuja luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. É como se houvesse uma bolha ao nosso redor, que marca tudo o que podemos observar. O raio da nossa bolha de universo observável cresce ao ritmo de um ano-luz por ano. E no atual momento do tempo, esse raio está ficando cada vez maior. Temos que ter em mente que, quanto mais distante é o ponto de origem da luz, mais antiga é a luz que estamos vendo agora. E desde que a luz partiu de lá para cá, a expansão cósmica continuou em ação, separando-nos mais e mais. Por isso, os cientistas calculam que os objetos mais distantes que podemos ver estejam hoje a 45 bilhões de anos-luz. Essa bolha continua a crescer, de forma que, com o passar do tempo, o nosso universo observável está ficando mais pobre e não mais rico. Ou seja, quanto mais tempo passa, restam menos galáxias visíveis. Mas elas de certo continuarão existindo lá fora, mesmo sem que as vejamos em seus próprios universos observáveis. Isso por si só já sugere que vivemos numa realidade multiversica, com múltiplos universos observáveis. Sabemos que com certeza há espaços lá fora que estão casualmente desconectados de nós, ou seja, nada que aconteça lá pode nos influenciar aqui, e vice-versa, porque qualquer influência só pode ser comunicada à velocidade da luz, e a luz não é veloz o suficiente. O espaço cresce mais rápido do que a luz consegue percorrê-lo. Assim, pelas distâncias colossais causadas pela expansão cósmica, logo, partes do mesmo universo ficarão tão separados e desconectados que acabarão formando ilhas cósmicas e se transformarão em universos à parte dentro do nosso próprio universo. É bom lembrar que estamos falando do nosso universo, que nasceu de um único pontinho inflado de forma extraordinariamente rápida, mas que esse mesmo processo pode ter acontecido em outros pontinhos adjacentes, com propriedades diferentes, gerando outros universos independentes. Isso, por sua vez, significa a possibilidade da existência de todo tipo de universo, talvez até com leis e constantes físicas muito diferentes das nossas. Mas haverá também todo tipo de universo parecido com o nosso, com algumas poucas diferenças. E o que mais choca
Essa é uma conclusão natural de tudo que sabemos sobre o nosso universo, ou seja, a matemática dentro de muitas teorias leva a essa conclusão. Não por acaso, muitos cientistas abraçam o multiverso, mas para cada entusiasta há um crítico. Porque para a ciência não basta que uma ideia seja sensata e matematicamente plausível, mas ela precisa ser testável. E nesse sentido, o multiverso é tão fantástico quanto incógnito. Não há como testar a existência de realidades causalmente desconectadas de nós. Estamos presos em nosso universo e nada poderemos fazer senão especular sobre o que há além dele. Essas últimas palavras parecem contradizer tudo o que foi dito, porque se a matemática diz, então logicamente existe. Mas infelizmente estamos ainda presos no ver para crer. Nos últimos anos, o multiverso tem sido para a ciência a última fronteira da fantástica aventura da investigação das maiores escalas do cosmos. Lembrando que tudo começou com a relatividade, que matematicamente aponta nessa direção. Entretanto, o mais intrigante é que os estudos e experimentos no mundo subatômico também apontam para a mesma direção. A exploração científica das maiores escalas do universo, o estudo do comportamento de átomos e partículas elementares acabam nos levando exatamente ao mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Em muitas teorias da física quântica, como a teoria das cordas, a IMM e outras, apontam também para a existência de outros universos e outras dimensões do espaço-tempo. Na verdade, há mais de meio século que a física quântica vem mostrando aos cientistas que há muitos fenômenos inexplicados sem respostas, que desafiam os cientistas na busca pela resposta e compreensão do nosso universo, tanto do macro como do micro. De fato, os cientistas já sabem que tanto o multiverso como outras dimensões do espaço-tempo são reais, mas para a ciência o que vale são evidências. Mesmo que a matemática mostre indicações de determinado fenômeno, esse tem que ser constatado por evidências para sair da casa da hipótese e se tornar fenômeno real comprovado cientificamente. Assim, após a inflação cósmica que durou bilionésimos de segundo, o universo continuou a expandir e pode chegar a um ponto que o afastamento seja tão grande que parte do nosso atual universo se emancipe, se tornando um universo à parte. Claro, tudo ainda são hipóteses que podem ou não se tornar reais, mas são previsões que são baseadas em modelos matemáticos que descrevem o que está acontecendo e o que pode acontecer. Hoje, cálculos referenciados de algumas teorias, tanto da relatividade como da mecânica quântica, sugerem sim a existência de outros universos e dimensões espaço-temporal. Mas a pergunta é, por que não conseguimos ver essas outras dimensões? A ciência diz que outras dimensões, se existirem, estão em uma escala tão pequena que não conseguiríamos ver. Mas existem afirmações da própria ciência que diz que outras dimensões espaço-temporal existem em nossa escala. Mas não podemos vê-las porque elas estão em uma frequência de radiação eletromagnética que os nossos olhos não conseguem captar. Talvez dentro de 1 ou 2 décadas possamos ter a confirmação dessas realidades apontadas pela matemática em muitas teorias. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.